Olá pessoal, muito boa tarde para você que está em casa em todo o estado de Pernambuco. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula desse projeto show de bola que é o EducaPE. Hoje, língua portuguesa, comigo o professor Luiz Fernando. Já vou pedindo para você sentar, relaxar, abre aquele refrigerante gelado, né? Pega o teu copo com água, teu caderno, tuas canetas e vamos começar. A aula agora é para o primeiro ano do ensino médio e hoje a gente vai trabalhar um assunto que é pertinente não só para o primeiro ano, como para vários anos do ensino, todos os anos do ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro, toda a prova de língua portuguesa cai esse assunto que está aí na sua tela, que são os gêneros textuais, ok? Antes de mais nada, eu vou pedir para você ir lá nas minhas redes sociais. Tem lá, ó, @Luiz_LP3 e @LuizFernando.redação, sem o C cedilha e sem o tio. Seja muito bem-vindo, vamos começar. A gente começa, antes de eu ir para os slides com vocês, a gente vai aqui para o quadro. Eu preparei aqui, deixa eu passar para cá, passei. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada nisso aqui direitinho, tá? Dar uma observada nesse quadro, por quê? Porque quando a gente vai falar dos gêneros, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, né, são os gêneros literários, e não está errado, tá? O início, o começo dos estudos dos gêneros realmente são os gêneros da literatura. E quem organiza esses estudos é o pensador, é o filósofo Aristóteles. Então, o começo do estudo dos gêneros é através dos gêneros literários, por meio dos estudos aristotélicos. Então, o lírico, o épico, né, a epopeia, e o gênero dramático. Luiz, mas o tema da aula de hoje, o nosso tema da aula de hoje é o gênero o quê? É o gênero épico? É o lírico? É o gênero... Peguei meu celular aqui, já para ver as mensagens de vocês, hein? Vão interagindo aí, vão interagindo com a gente, tá bom? Pessoal, tudo aqui mandando, ó. Opa, o pessoal já começou a falar, professor Walter, pessoal Beto, os professores mandando já o recado, professores de língua portuguesa de todo o estado, sintam-se abraçados, vamos junto. Então, Luiz, e o tema da aula de hoje? Gêneros literários? Não, gêneros textuais. Porém, os estudos começam com os gêneros literários, tá? Ó, lírico, épico e dramático. Mas eu quero que você tenha atenção para isso aqui. Quando eu falo em gênero textual, isso é super importante, também chamados de gêneros do discurso ou gêneros discursivos. Gente, vocês que vão fazer prova de Enem, vão fazer seriado, vocês que estão estudando o ensino médio, isso é um assunto muito pertinente e muito grande, tá bom? Toda vez que eu falo em gênero textual, eu tenho que lembrar que o propósito do texto, seja ele texto verbal, não verbal, não importa. O propósito do texto é a comunicação, é o ato da comunicação, tá? E aí nós vamos ter um pensador russo chamado Mikhail Bakhtin, um estudioso lá da década de 20, que ele vai dizer: a linguagem, ela se manifesta através dos gêneros textuais, dos gêneros discursivos. Por exemplo, nesse exato momento, esse gênero que está rolando aqui é o gênero aula expositiva, percebe? Então, existe uma série de gêneros que a gente vai estudar, ok? Hoje eu trouxe 3 principais para vocês, ok? E aí muita gente confunde, Luiz, gênero textual é a mesma coisa que tipologia textual? É a mesma coisa do que tipo de texto? Não. Gênero é uma coisa, tipo é outra. Porém, elas não se opõem, beleza? Tipologia e gênero caminham juntos, né, com o propósito que é a comunicação, a efetiva comunicação, beleza? Então eu tenho aqui, olha, o gênero, a tipologia textual, a gente vai conhecer um pouquinho disso hoje, eu identifico um tipo de texto, sobretudo pelos aspectos linguísticos. Por exemplo, eu sei que um texto, ele pertence à tipologia injuntiva, à injunção. Como é que eu sei disso? Porque o texto injuntivo apresenta verbos no modo imperativo, no modo da ordem, né? Se eu leio, por exemplo, se eu identifico, por exemplo, um texto de caráter narrativo, uma narração, né? Aí já vem a sequência de ações verbais, né? Já tem os personagens, o narrador. Então, o tipo de texto, ele é identificado através de aspectos linguísticos, beleza? E o gênero, Luiz? O gênero ele é identificado de acordo com a sua situação de uso.
sua situação de comunicação. Por exemplo, nesse exato momento, vocês estão aí no YouTube e eu tenho certeza que está chovendo comentário aqui embaixo, né? A galera aqui está mandando os comentários. Pronto, isso aí é o quê? É a mensagem, é o gênero virtual, são os gêneros das redes sociais, o hipertexto, né? Como a gente costuma chamar. Então, o tema da aula de hoje, gêneros textuais, mas vocês também podem encontrar como gêneros do discurso, gêneros discursivos. Beleza? Atenção agora, prepara para dar o print. Prepara para dar o print que eu vou botar a tela cheia. E hoje a gente vai conhecer, um pouco do poema, as histórias em quadrinho e da literatura de cordel. Vamos lá? E aí a gente começa. Antes de chegar nisso, a gente pode lembrar de outros gêneros textuais, né, gêneros discursivos bem importantes. A gente começa com o filme, né? Nessa quarentena, todo mundo, né, vendo filme, todo mundo assistindo às séries. Eu mesmo comecei a assistir uma muito boa. Minha esposa insistiu muito. Comecei a assistir The Walking Dead, o zumbi, meu filho. Pense, tô gostando daquele negócio, viu? Não sei se vocês já viram, mas é bom. Tô assistindo The Walking Dead. Minha esposa insistiu para eu assistir, eu tô gostando daquele negócio. Agora o detalhe é que ela vai dormir, eu quero assistir, não posso. Né? Tem que ver com ela, parceria é isso. Outro gênero textual, é o poema. A gente vai falar sobre ele hoje. Eu trouxe aqui para vocês Vinícius de Moraes, olha que bonito. Todo mundo conhece esse texto, né? De tudo ao meu amor serei atento, antes e contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Percebe, gente? Vocês percebem uma coisa interessante. O poema, né, é um gênero completamente diferente, por exemplo, do edital, né? É um gênero completamente diferente da redação, né, do memorando, do ofício, da charge, da tirinha. Por quê? Porque os gêneros, eles têm suas características específicas. Por exemplo, o poema, as linhas do poema são os versos. Nesse caso, eu tenho um estilo de poema chamado soneto, soneto clássico. É a chamada forma fixa da poesia, né? Aquele modelo bem certinho de se fazer poesia. Se vocês perceberem, olha, a palavra atento rima com pensamento. A palavra tanto rima com encanto. E aí o poeta vai continuando, Quero vivê-lo em cada bom momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. Ou seja, essa musicalidade, esse ritmo, né, essa melodia é uma característica do poema, beleza? Vamos passar? Esses eu adoro. Gente, pensa numa coisa que eu gosto, são as tirinhas de Mafalda. Vou pedir para colocar em tela cheia. Olha lá, a tirinha é um gênero bem interessante, né, que vai fazer parte do universo da narração, né? Ou seja, tem personagens, né? Tem um começo, meio e fim, tem uma historinha sendo contada ali, né? Olha, a HQ da Mafalda, vê? Todo mundo conhece a Mafalda, né? A personagem criada pelo escritor argentino Quino, né? Que causa sempre, né, a expectativa do leitor ali em relação ao humor. Né? Se tem uma coisa que a tirinha faz, que a história em quadrinho faz, é provocar o riso, né? Provocar o humor. E olha, isso é importante a gente lembrar, porque em muitos casos, é o caso da tirinha de Mafalda, por exemplo, a gente também vê um teor crítico, né? Mas a característica principal que diferencia o gênero tirinha, né, as histórias em quadrinhos, as HQs da charge é justamente isso. A charge tem um viés mais crítico, mais irônico, enquanto as tirinhas e as HQs são mais para o lado do humor, do riso, da piada, ok? Isso aí é de uma maneira bem genérica, tá bom? Vamos passar? Simbora! Então, as HQs aqui, o teatro, olha que legal, olha a imagem que eu coloquei para vocês. Vejam, da nossa querida Cinderela, o nosso querido artista pernambucano Jason Wallace. Beijo, Jason, teve o prazer de conhecer você, você é um cara... gente fina que representa tão bem o nosso teatro, né? Olha lá, então o teatro é um outro gênero, né? Um outro gênero textual, a peça teatral, né? Lembra que eu falei que Aristóteles, ele meio que organiza a casa, né? Nos estudos dos gêneros literários, o lírico, o épico e o dramático. O teatro faz parte desse universo, da encenação, do drama, né? Segundo Aristóteles, no gênero dramático, a gente não vai ter
personagens, né? O que o Aristóteles defende é a ideia que teremos atores. O gênero dramático, de acordo com a visão aristotélica, é aquele gênero que ele nasceu para ser encenado, né? Então isso é bem interessante. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, a peça de teatro, né? Tem várias peças, né? O pessoal da Trupe do Barulho, né? Ô Mulher Dá Uma Pena, né? A história, Cinderela, a história que sua mãe não contou. Teatro pernambucano, né, gente? Vamos valorizar o nosso teatro, beleza? Então, cheiro pra Cinderela, né? Eu gosto de Cinderela, quando ela começa aquela palhaçada, oxe, maninha, eu gosto muito. Vamos lá. E aqui, ó, literatura de cordel. Adoro, é outra coisa que eu adoro. E a literatura de cordel, ela mexe com a questão da xilogravura, né? Os desenhos do cordel são muito, muito interessantes, trazendo aquela variação linguística bem regional, aquela variação linguística bem típica, né? Tipicamente nordestina. É uma forma... O cordel é um gênero textual, é uma forma de manifestação artística que representa o nosso povo, a nossa cultura. Vocês perceberam? Os gêneros textuais são assim. Os gêneros textuais, gente, eles se adaptam à situação comunicativa, né? Por exemplo, nesse momento eu estou dentro de um estúdio dando uma aula para vocês. Como eu disse, o gênero é aula expositiva, né? Trabalhamos um poema, né? Mas também tem a notícia. Se a gente liga a televisão todo dia aí, dia todo é notícia, a reportagem sobre a questão da pandemia, do coronavírus, hashtag fica em casa, deixa que a gente sai, né, com total segurança para levar conteúdo e informação aí para vocês. Então esses gêneros fazem parte da esfera social, né, da ideia de comunicação, sobretudo comunicação, beleza? E aí, ó, mais um aqui, eita, enche a tela para eles. Essa aí, eita lasqueira, esse aí é pesado, viu? A galera de primeiro ano já vai se preparando, porque daqui a 2 anos tem o que para vocês? Redação do Enem. A galera do terceiro ano que está assistindo aula tem esse ano redação do Enem. Então, o texto dissertativo argumentativo, né, aquele texto que defende uma ideia, que defende uma tese, um ponto de vista, né, que traz argumentos, traz relação com outras áreas do conhecimento, a história, a matemática, a sociologia, a literatura, né, a filosofia, né? O texto que traz ao fim, geralmente ali na conclusão, uma proposta de intervenção. Então estamos falando da redação, né, da dissertação argumentativa. Dissertar é escrever, é discorrer sobre algo. E argumentar é defender um ponto de vista. Então a dissertação argumentativa é um outro gênero textual super importante. Toda vez que vocês ouvirem falar em dissertação argumentativa, lembrem, estou falando da famosa redação escolar, da famosa redação do Enem, da famosa redação da UPE. E vamos ter aula de redação para o Enem aqui, vocês não podem perder. Eu, lá nas minhas redes sociais, lá no Luiz_LP3, tem dicas de redação, estou fazendo lives de redação. Essa semana eu estou fazendo lives de literatura. Tá? E lá no Luiz_Fernando.redação tem umas dicas legais de redação para vocês também. Segue lá que a gente vai trocando figurinhas. Coisa boa. 1 hora mais 14 minutos. Vamos embora, vamos andando. Vocês já almoçaram? Hoje eu almocei nas carreiras, viu? Hoje eu almocei nas carreiras um macarrão que tinha lá, um pedaço de carne e vim voando para cá. Gente, tela cheia para vocês acompanharem. Olha só, a gente vai começar com a parte teórica mostrando para vocês, ó. Segundo Marcuse, gente, foi um dos escritores não brasileiro, que ele não era brasileiro, mas assim, o Marcuse, caramba, não me lembro. Marcuse era brasileiro, agora me pegou, não me lembro disso. Mas eu acredito que não. Bom, vamos embora. Mas o que importa é a teoria dele. Eu sei que ele foi professor há muito tempo da Universidade Federal de Pernambuco e Marcuse foi um dos caras que discutiu muito bem em seus livros a questão dos gêneros textuais, dos gêneros discursivos. Atenção, professores de língua portuguesa, todo mundo conhece o professor Luiz Antônio Marcuse, né? Então é importantíssimo a gente trabalhar os conceitos, os exemplos de Marcuse em sala de aula com os nossos alunos, beleza? Então, segundo Marcuse, que o estudo dos gêneros não é novo, é verdade, ele tem razão, começou lá com Aristóteles, né? O que hoje se tem é uma nova visão do mesmo tema. Atualmente, a noção de gênero já não mais se vincula apenas à literatura, foi o que eu disse a vocês. Não é mais apenas o estudo, não se foca mais, não se volta mais para lírico, épico e dramático. Os gêneros agora fazem parte da esfera social, de uma esfera discursiva social, muito mais ampla, né, pessoal? Ó, para refletir, ou melhor, para referir uma categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito,
com os sem... com ou, ali é um ou, tá? Sem aspirações literárias. Teve um erro ali de digitação, não é os, é ou, conjunção alternativa ali. Olha lá. Então o que é que Marcuse está dizendo aqui? Que esse estudo dos gêneros textuais, ele não é uma coisa, né, não é uma coisa nova, é atual, mas não é uma coisa nova, não começou anteontem, tá? E ele gira em torno da comunicação, das esferas de comunicação. O propósito é a comunicação, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. E aí, quando eu falo em gêneros textuais, eu tenho que lembrar disso, pessoal. Função sociocomunicativa bem determinada. Por exemplo, se na sua rua tem um buraco, tá? Um buraco gigante, beleza? E aí você quer reivindicar que a prefeitura vá lá e resolva aquele problema. Atenção, prefeitos de todas as cidades de Pernambuco, vamos cuidar das nossas cidades. Não é isso? Pagamos impostos para isso, hein? Deixar bem claro, né? Olha lá. Então, tem lá um danado de um buraco na tua rua, certo? O que é que vai acontecer? Se você pega e escreve uma carta, por exemplo, para o prefeito, pedindo para solicitar ali, vocês acham que vão resolver? Pode até resolver, né? Mas será que o gênero carta, né? Ou o gênero e-mail, sei lá, mais atual, né? Pode até resolver. Mas veja, se você se reúne com os moradores da sua rua, seus vizinhos, e escrevem um abaixo-assinado, que é um outro gênero textual, não tem muito mais força? Perceberam? Então, o gênero, ele tem um propósito, como eu já disse. O gênero, ele tem uma função social, uma função comunicativa. Então, quando eu escrevo um abaixo-assinado, eu tenho muito mais chance do meu pedido ser atendido, porque aquele gênero representa o coletivo social incomodado com o danado do buraco ali na rua. Beleza? Então, quando eu digo que a função sociocomunicativa ela é bem determinada, né? Se, por exemplo, nossos pais, nossas mães, né, papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, todo mundo, né? Nessa época de quarentena, o ideal é que todo mundo fique em casa. Aí, o que acontece? Prepara lá, ó, hora de fazer a feira, uma listinha de compras. Macarrão, arroz, 3 pacotes de cuscuz. Cuscuz é bom, viu? Cuscuz é bom, né? Cuscuz, minha gente, cuscuz é de Deus. Cuscuz, e o cuscuz da minha digníssima é um cuscuz imoral, viu? Com aquela charque cortadinha. Hoje tem cuscuz? E não, né? Oh, meu Deus, chegar em casa fazer um cuscuz hoje. Então tem lá, ó, macarrão, feijão, arroz, cuscuz, uma garrafa de refrigerante, né? E aquela listinha lá, aquela lista, né? É um outro gênero textual, é a lista de compras. Você vai ao médico, aí o cara lá, o doutor lá, o médico, passa uma receita para você, ó, receita médica, é um outro gênero. Ou seja, tem um propósito comunicativo bem determinado, beleza? Olha lá, padrões sociocomunicativos, característicos definidos por sua composição, seus objetivos enunciativos e estilo. Né? Por exemplo, o objetivo de um abaixo-assinado, fazer com que o buraco da rua seja resolvido. Né? O objetivo de um bilhete, trazer uma informação rápida. Né? De um poema, levar a emoção, a reflexão. De uma notícia, noticiar, informar. Não é isso? Olha lá, realizados por forças históricas, sociais, institucionais e tecnológicas. Hoje em dia, pessoal, as provas de Enem, de concurso, de vestibular, têm cobrado muito essa questão dos gêneros da internet, tá? Então fica ligado nisso, essa parte do hipertexto. Toda vez que vocês ouvirem falar, o gênero faz parte do universo do hipertexto. São gêneros virtuais, e-mail, blog, WhatsApp, Instagram, vai me lembrando, enfim, Twitter, né? Eu tô aqui, ó, tô com o celular aqui, daqui a pouco, cadê? Tá aqui. Ó, daqui a pouco já vou começar a responder as mensagens de vocês. Beleza? Tá aqui, ó, daqui a pouquinho. Tá bom? Olha lá. E aí nós temos aqui, ó. Pessoal, uma lista gigante de gêneros, tá? Para vocês darem uma olhada. Eu coloquei bem colorido para vocês perceberem, ó. Listagem aberta, entidades empíricas e situações comunicativas. Então isso aqui é uma lista gigante de gêneros que fazem parte da nossa comunicação, do nosso dia a dia. Tá? Então, ó, sermão, bilhete, notícia jornalística, lista de compras, ó, acabei de falar. E na lista de compras não pode faltar cuscuz. Viu? Cuscuz. Tem que ter cuscuz. Certo? Carta comercial, reportagem, receita culinária. Eita, que delícia. Ó, aula expositiva, né? O gênero que a gente está utilizando hoje. E vai. Piada, cardápio de restaurante, bula de remédio. Tudo isso aí são exemplos dos gêneros discursivos, dos gêneros textuais. Deixa em tela cheia para essa galera tirar print,
Porque você vai encontrar muitos desses gêneros aí na prova do Enem, na prova da UPE, nos vestibulares e concursos que vocês vão fazer. Mari arretada. Mari hoje está arretada comigo. Eu cheguei aqui e pedi um negócio de última hora, ela tá fuzilando, mas vamos embora. Só eu declamar um poema do romantismo que ela relaxa. Numa situação de interação verbal, a escolha do gênero textual é feita de acordo com os diferentes elementos que participam do contexto. Isso é muito importante. Gente, todo texto, seja ele verbal ou não verbal, ele é produzido, Mari, com uma intenção comunicativa. Então, quando o cara produz, por exemplo, uma reportagem, ele quer o quê? Informar, noticiar. Quando o cara produz uma receita culinária, quer mostrar para você o quê? O passo a passo de como fazer aquela comida gostosa, de preferência o cuscuz, né? De preferência o cuscuz, não vou tirar o cuscuz da boca hoje, né? Quando o cara elabora um poema, ele quer o quê? Mexer com as emoções, trazer a reflexão, não é isso? Então, todo gênero, ele tem um propósito, todo texto, ele tem um propósito comunicativo. Bakhtin diz que não há comunicação, e Bakhtin é o cara que... O cara é top, viu? Nesse negócio de gênero, o cara se garante. Os livros dele são top. E aí o que acontece? Tanto é que Marcuski, o professor de lá da Federal que eu citei para vocês, ele leu toda a obra completa do Bakhtin, né? Para facilitar a nossa vida, né? Trazer isso, inclusive, para a sala de aula. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, Bakhtin vai dizer que a língua, ela se manifesta através dos gêneros. A comunicação, ela se materializa através dos gêneros. Isso é super importante. Então, quando eu elaboro um texto, quando eu produzo qualquer tipo de texto, qualquer gênero textual, eu tenho que pensar, sobretudo, na linguagem que eu vou utilizar e, além do mais, no público. No público. Se eu estivesse dando essa aula, por exemplo, para os meus alunos da universidade, os meus alunos da graduação e da pós-graduação, eu usaria de uma linguagem muito mais técnica. Por quê? Porque o público da universidade, né, exige da gente uma linguagem mais técnica. Aqui não. Aqui a linguagem é um pouco mais diferente, né? Não é uma linguagem pobre, não estou dizendo nesse sentido, mas é uma linguagem que é mais tranquila, né? Uma linguagem mais solta, para que os alunos possam entender melhor, para que vocês possam entender melhor. Beleza? E aí, ó, vou passar um pouquinho, já dei exemplo aqui, ó, de reportagens editoriais, entrevistas, verbete de dicionário, né? A gente não sabe muitas vezes o significado de uma palavra, vai lá no dicionário, ó, o verbete dicionário é um outro gênero textual. Deixa eu passar, porque senão não vai dar tempo, esses slides estarão disponíveis para vocês. E aí, eu quero lembrar de algumas coisas, olha só. Quando a gente vai falar em tipologia textual e gênero textual, né, gente? De maneira geral, costuma-se dizer que os tipos de texto são 5. Texto narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Vamos mais uma vez? Narração, descrição, exposição, injunção e, qual foi o outro? Argumentação. Narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. São 5 tipos. De maneira geral, se estuda dessa forma. Tá? Eu costumo brincar, eu costumo dizer que o tipo de texto, a tipologia textual, é uma espécie de um guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva estão vários gêneros. Por exemplo, dentro do guarda-chuva narração, eu tenho o romance, o conto, a fábula, a novela. Percebe? Dentro do guarda-chuva argumentação, eu tenho a dissertação argumentativa, eu tenho o sermão, eu tenho a tese, eu tenho o artigo de opinião. Então é disso que vocês precisam saber bem, tá bom? Tipologia textual, gênero textual. Não se opõem. Marcuski diz que eles não representam oposição, porém trabalham juntos com o propósito da comunicação. Tá? Então aqui, ó, quando eu vou falar, por exemplo, do texto narrativo, toda vez que vocês ouvirem falar em narração, se liga nisso, o texto narrativo é aquele que se preocupa em contar histórias. Lembra quando a gente era mais novo? Não faz tanto tempo assim que eu sou um menino novinho, né? Eu sou tranquilo, né? Um bebê. Ninguém diz que eu tenho 20 anos, ninguém diz que eu tenho 20 anos. Olha lá, né? Não entendi o riso, não. Não entendi, não. Bom, vamos lá, não entendi, Mari. Não entendi, tu é bem mais velha do que eu. Viu? Todo mundo comenta, inclusive. Olha, quando eu falo em narração é um tipo de texto, é a tipologia textual que conta uma história. Por exemplo, quando a gente era novo,
né? As histórias que os nossos pais, nossas tias, nossas mães, nossas avós, nossas professoras contavam, aquela ideia do era uma vez uma princesa que morava na torre de um castelo. Perceba, era uma vez, tem o cenário, que é a torre do castelo, tem a princesa, que é a personagem. Então, 5 coisas básicas que você mata na hora que o texto é narrativo. Ó, sequência de fatos, sequência de ações. Todo texto narrativo, ele gira em torno de ações verbais. Se liga, então a predominância dos verbos, isso é importante, tá? Personagens, principal, personagem secundário, né? Geralmente o mocinho e o vilão, tá? Tempo, todo texto narrativo tem começo, meio e fim. Pode até ser um começo, meio e fim linear, ou começo, meio e fim completamente não linear. Quem lê, por exemplo, Machado de Assis, Dom Casmurro, você vê que Machado de Assis, que o narrador ali brinca, ele faz os famosos flashback, né? Vai e volta no texto. Por exemplo, Luiz, eu nunca li Machado, dá outro exemplo. Dou sim. Essa série que eu tô assistindo, The Walking Dead. Gente, ele para, daqui a pouco volta, o povo tá vivo, daqui a pouco tá morto, daqui a pouco tá vivo de novo. Essa brincadeira com o tempo. Né? Aquele filme, Efeito Borboleta, já assistiram? Efeito Borboleta, ele brinca com o tempo. Então isso é um tempo não linear, é um tempo psicológico. Outra característica de um texto narrativo é o clímax. É o momento principal, é o momento áureo, é o momento top da obra. Outra característica, eu disse quais? Foi, sim, o narrador. O texto narrativo sempre vai apresentar um narrador de primeira pessoa, né? Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Brás Cubas vai apresentar ali o seu posicionamento, né? E de terceira pessoa, quando você narra, quando você vê, por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Existem também nessa perspectiva. Então, essas características denunciam, mostram para você que estamos falando de um texto narrativo. A argumentação, essa eu adoro, hein? O texto argumentativo eu gosto pra caramba. Por quê? Porque o texto argumentativo é a famosa redação do vestibular. Gente, argumentação e exposição se parecem muito em muitas coisas. Mas se liga, todo texto argumentativo vai apresentar a defesa de uma ideia, de uma tese. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu lembrar de um tema aí para vocês. Caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Foi tema de Enem. Caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Perceba, o Enem exige que o candidato faça uma redação, né? Seguindo o padrão dissertativo argumentativo, o modelo textual da dissertação argumentativa. E o que é exigido? É exigido que o aluno, que o candidato, que o fera apresente a sua argumentação, as suas ideias. Então, o bom texto argumentativo é aquele que de maneira clara, objetiva, concisa, sem arrudez, apresenta uma ideia, apresenta a tese. Já a exposição, não. A exposição, ela apenas informa. O texto expositivo tem como característica principal a informação. Por exemplo, a notícia. Não é verdade? Você pega o jornal, vai ler, abre o jornal e tá lá. A notícia ela apenas informa. Agora a gente sabe, né, que tem partes do jornal, por exemplo, o artigo de opinião. Né, tem uma notícia sobre política, o jornalista vai lá na coluna dele e escreve um artigo dando uma opinião sobre aquele fato político. Aí já não é exposição, aí já vem para a argumentação. Ou seja, a argumentação é aquilo que é aquele texto, aquele gênero textual que apresenta a defesa de um ponto de vista. O texto argumentativo apresenta a defesa de uma ideia. O texto expositivo, também chamado de informativo, ele é mais direto. Ele não traz um ponto de vista a ser defendido. Agora, é importante, não vou entrar nisso agora, senão a gente não vai sair daqui nunca, mas na aula de redação eu vou falar disso detalhado. É sobre a exposição argumentativa, tá, gente? Ih, Luiz, misturou tudo. Ou é argumentação ou é exposição. Não, viu? Muitas vezes elas estão juntas. Pode existir exposição argumentativa. Se liga nisso, que vai ser tema das nossas próximas aulas. Beleza? Temos também, o texto descritivo. Opa, passei. A descrição, gente, ela é um pouco diferente da narração, né? A descrição, ela se preocupa com os detalhes. Né? Ela se preocupa com a observação, é aquele texto que associa muito a imagem. Por exemplo, sabe um texto que me lembra muito? É a Carta de Pero Vaz de Caminha.
Carta do Descobrimento do Brasil, que a gente está estudando lá no quinhentismo da literatura. Gente, quando o Caminha escreveu aquela carta, ele foi bem detalhista, né? Em relação ao que eles viram, da fauna, da flora, do índio, né? Dos índios estarem sem roupa, dos animais que aqui eles encontraram. Então, o texto descritivo, ele é muito voltado para a objetividade. É um texto que você vai ver poucos verbos na descrição. E quando esses verbos aparecerem, vocês vão perceber que eles são geralmente conectivos, né? São os famosos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, tá bom? É diferente da narração, né? Os verbos apresentam ações verbais. Outra coisa, lembra daquele texto que eu já trabalhei aqui com vocês, do Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Perceba, ali ele descreve, né, o ambiente idealizado da pátria. Então ali é um texto descritivo. Por exemplo, se eu começo a fazer uma descrição aqui, por exemplo, cantor já com uma certa idade, cabelos grisalhos, canta música romântica, nossas mães geralmente adoram, geralmente canta as mesmas músicas no show, né? Abre com emoções, encerra com Jesus Cristo. Estou falando de Roberto Carlos, que eu adoro. Eu adoro Roberto Carlos. Então perceba, eu fiz uma descrição a partir das características do cantor. Por exemplo, se eu digo para vocês, cidade grande, cortada por pontes, vai lembrando? Vai lembrando, com alguns prédios modernos, outros mais antigos, né? Capital do frevo, Recife, a nossa Veneza pernambucana, a nossa Veneza brasileira, não é isso? Então o texto descritivo é aquele que a gente consegue observar, a gente consegue ver, né? É como se fosse uma fotografia. Lembrando que narração e descrição andam juntas, tá? É muito comum você pegar um romance, sei lá, pega A Senhora de José de Alencar. Tem muitos aspectos descritivos daquele texto. Quando, por exemplo, o narrador está descrevendo a personagem feminina da obra, né? Aurélia Camargo, fala do cabelo, fala da roupa, fala do olhar, fala da mão, fala do jeito dela. Então, narração e descrição andam juntas. Porém, quando a gente está estudando gêneros textuais, a gente tem que aprender uma palavra chamada predominância. Repete comigo. Predominância. Não ouvi? Predominância. Estou perturbadinho, achando que o povo está falando comigo. Predominância tipológica. Então, o texto ele até apresenta características de uma descrição. Da roupa, da personagem, do olhar, do cabelo, da cor da pele, do jeito... Beleza. Mas o texto ele é predominantemente narrativo, por se tratar de um romance. Beleza? E aqui, ó, gente, dá uma olhada nisso aqui. Vou dar um print aí, ó. Dá um print aí. Vou deixar bem rapidinho para vocês verem. Olha lá. Narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. O texto injuntivo é o último que está faltando eu falar, é aquele que dá ordens, tá? Então, por exemplo, a receita culinária. Quando você pega a receita culinária e diz assim, acrescente 3 ovos. Bata até ficar no ponto. Coloque 2 xícaras de farinha de trigo. Perceba, os verbos estão no imperativo. Né? Quando a gente vai no caixa eletrônico, por exemplo, tirar dinheiro, né? Aí chega no caixa eletrônico e tem lá, insira seu cartão. Olha aí, o verbo inserir, dando ordem. Não diga sua senha a ninguém, conte as notas, retire as notas. Isso aí é um exemplo de texto injuntivo. Beleza? E aí, pessoal, tem uma série de gêneros para vocês, mas o nosso foco hoje é o poema, a história em quadrinho e o cordel. Já falei um pouquinho de cada um para vocês, não foi? Mas agora a gente vai tentar detalhar, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, elementos da obra literária. A forma de uma obra literária pode apresentar-se sob 2 aspectos diferentes. A prosa e a poesia, também chamada de verso. E aí tem uma discussão que não vem ao caso agora, mas também existe a prosa poética, né? Você parece do Mafalda, Turma da Mônica, né, que são as que mais caem nas nossas provas. A história em quadrinho, como eu disse no início da aula, texto narrativo, né, que mexe, inclusive, brinca ali, né, com a provocação do humor, né, uma característica bem presente nas histórias em quadrinho. Olha lá, o Garfield trouxe exemplo para vocês, ó, histórias em quadrinhos ou as HQs. Nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos, dispostos em sequência normalmente na horizontal. Né? São as tirinhas, são as HQs. Ok? Então, ó, tudo que tem dentro de um texto narrativo. Por isso que eu falei bem de narração para vocês, ó. Enredo, personagem, tempo, lugar.
Tudo isso faz parte da história em quadrinho. A linguagem é simples, direta, né? Afinal, o público geralmente é infanto-juvenil, mas todo mundo pode ler. Tá? E existem algumas marcas, por exemplo, alguns símbolos, tá pensando, tá falando, né? São marcas linguísticas que denotam o processo de comunicação dos personagens, tá bom? Gente, eu tô correndo, porque tem mais coisa ainda pra gente ver. Onomatopeias, lembram da aula passada, ou foi da aula retrasada, que a gente viu figuras de linguagem? Então o barulho, né, do toque-toque, do patoc, 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 do cavalo, né? Do au-au, do cachorro, do miau, do gato, né? O zzz, ó. Para dar ideia de sono, a gente usa isso no Instagram, no WhatsApp, né? São as onomatopeias, os efeitos de sentido. Ó. Cabam, bum, ha, 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 ha. Isso é típico das histórias em quadrinho. Passei aqui, ó, Mônica, como sempre, brigando com Cebolinha, né? E aí a gente chega para encerrar, falar de literatura de cordel. Gente, é importantíssimo a gente saber disso, tá? Vou encerrar para vocês se ligarem, ó. A literatura de cordel apresenta, como todo gênero textual, uma função social, né, uma função comunicativa, discursiva. Mas olha o que é importante, ó, a gente saber informar ao mesmo tempo que diverte os leitores. Isso é muito legal. O cordel mexe com o humor também, não comparado às tirinhas, mas no sentido de trazer questões sociais, né, trazer a realidade de um jeito gostoso, de um jeito legal, de um jeito divertido. Né? Então tem aquele personagem, por exemplo, o cordel do Seu Lunga, né? Aquela ideia, uma vez eu tenho uma piada do Seu Lunga aqui, como é? Seu Lunga foi comprar remédio para rato. Pode jogar as perguntas no ar. Foi comprar remédio para rato, né? Aí o vendedor disse, o senhor vai levar? Ele disse, não, eu vou trazer o rato para vir comer aqui, né? Então o cordel do Seu Lunga, grosseiro era ele, né? A literatura de cordel tem esse nome porque ela é impressa, vocês sabem, né? Ela é impressa naqueles papeizinhos, né? Naqueles folhetinhos e era pendurado mesmo nas cordas. Daí o nome literatura de cordel. Vamos começar a responder as perguntas, pessoal. Deixa eu só beber uma água aqui, eu tenho 5 minutos ainda. Deixa eu beber água aí também. Se hidratar, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Davi Augusto, sou de Garanhuns. Adoro Garanhuns, tenho família aí, inclusive. O Festival de Inverno é uma delícia, o friozinho, gosto muito de Garanhuns. Tá? Olha lá. Sou da escola Senador Aderbal Jurema. Quero saber... Ih, tiraram? Vamos ver. Sem pressa, tranquilo. Pode subir. Nessa não? Mas estava em outra, mudaram. Mas não tem problema não. Vamos para essa, vamos. Boa tarde, professor. Meu nome é Helder, do EREM Nicanor Souto Maior. Gostaria de saber mais um pouco sobre dissertação expositiva, dissertativo expositivo. Olha lá, como é teu nome? Opa, Helder. Foi o que a gente falou aqui. Eu tenho 5 minutos para responder todas essas perguntas, Helder. Vou te pedir para tu ficar ligado nas próximas aulas, que a gente vai falar sobre a redação do Enem. Tá? Mas o que é que eu posso te dizer? O texto dissertativo argumentativo é aquele que, sobretudo, acima de tudo, defende um ponto de vista. Então, as bancas preparatórias dos concursos, do Enem, etc., elas lançam para você um tema, sei lá, sobre a descriminalização do aborto no Brasil, ou combate ao racismo no Brasil. Eles lançam um tema e a partir dali você vai elaborar a sua ideia, se você é contra, se você é a favor e o porquê disso. Então o texto dissertativo argumentativo sempre traz uma ideia a ser defendida. Tela cheia para o pessoal acompanhar as perguntas, Mari? Pode ser? Tela cheia para o pessoal acompanhar as perguntas. Olha lá, tem mais uma? Boa tarde, professor, meu nome é Welda. Sou professora da EREM Pau Brasil, situada no projeto Fugêncio, município de Santa Maria da Boa Vista. Cheiro para todo mundo aí, maravilha! Professor, gostaria que explicasse um pouco mais sobre a diferença entre gênero e tipologia textual, para que os meus alunos fiquem mais espertos no momento da atividade complementar da videoaula. Ótima aula, parabéns a toda a equipe. Valeu, professora Welda, ou Velda, acho que é Welda, né? Olha, Welda, essa é uma discussão tão grande que mereceria 3 horas de aula aqui, mas assim... como é que os estudiosos de linguística trabalham muito isso, linguística de texto? Os gêneros textuais, eles são caracterizados por meio de suas funções sociais, né? Qual é o propósito, por exemplo, do bilhete? Qual é o propósito da receita culinária, da receita médica? Qual é o propósito de um abaixo-assinado, como eu dei o exemplo? Qual é o propósito de uma notícia, de uma reportagem? Então, o gênero textual, ele... tem uma finalidade discursiva, ele é direcionado ao público
né, determinado, por exemplo, um artigo científico, um aluno de primeiro ano não vai ler, não tem o hábito de ler um artigo científico. Está entendendo? Então o gênero textual a gente tem que situá-lo de acordo com a situação comunicativa. Já o tipo de texto é uma coisa mais ampla no sentido linguístico da coisa, né? A tipologia textual, ela tem aqueles tipos, né? Aqueles 5 tipos básicos, também são chamados de categorias tipológicas, alguns autores chamam assim. Então, narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. E você começa a identificá-los através de marcas linguísticas, como, por exemplo, o tempo e o modo dos verbos, né? Por exemplo, se você pega um texto narrativo, né, a tipologia narrativa e compara com a argumentação. Você pega, por exemplo, um romance de Jorge Amado. Na narração, no tipo narrativo, tem lá personagem, cenário, começo, meio, fim, tempo, narrador, a linguagem que os personagens utilizam, né? Por exemplo, Capitães de Areia, né? Uma linguagem mais regional em alguns aspectos, né? E se você pega, por exemplo, outro tipo de texto, você pega a redação escolar do seu aluno, você vê que é uma outra linguagem, né? Vamos lá. Ok? Vamos embora. Meu nome é Davi Augusto, sou de Garanhuns, Pernambuco. Ah, beleza. Quero saber quando usamos gênero textual no nosso dia a dia. O tempo todo, Davi. Nesse exato momento, essa mensagem que você está mandando para mim é um exemplo de gênero textual. A aula expositiva, a conversa no WhatsApp que você tem com seus amigos, nos grupos da escola, tá? O Instagram. O gênero textual é a forma que a gente se comunica diariamente, todo tempo, toda hora. Beleza? Parabéns, professor, pelas colocações bastante claras. Valeu! De fácil entendimento e de uma leveza sensacional. E olha que eu tô mais cheinho. Só tem 1 minuto, vamos embora. Gosto muito de trabalhar estes conteúdos com os meus alunos e hoje meu entusiasmo se tornou maior. Obrigado por esse momento ímpar. Professora Carmen Lúcia Petrolina. Adoro Petrolina. Acabou o tempo? Eita, então, não? Mais um pouquinho, então, Petrolina. Juazeiro, Petrolina, tenho que encerrar. Ó, as próximas perguntas a gente vai respondendo depois. Vou encerrar o intervalo de 10 minutos. Volto com as aulas do 2º ano. Obrigado para todo mundo, gente. Valeu, até já já.